Ela foi pedagoga e professora universitária, mas, acima de tudo, uma atriz de personalidade envolvente, carismática. Nascida numa família de barões, viscondes e senadores, tornou-se a admirada dama dos porões, atuando e cantando em espetáculos provocativos. Não hesitava em desfazer-se dos seus bens pessoais para colocar no palco mais um trabalho teatral. Para ela, valia mais a realização do sonho do que uma joia no cofre. Impossível escapar do magnetismo de Maria Alice Vergueiro. Lararari, lara, ó lua de abril, charutos do Brasil, ó lua de Bilbao, nunca me abandonou. Eu não sei se vocês iriam apreciar, mas era tão lindo, era tão lindo, era o mais lindo que eu já vi. Ai, Joe! Há quanto tempo, hein? Como eu não podia ser superstar, pelo fato de eu não gostar de televisão e de eles não gostarem de mim... Ela fez uma novela de sucesso, que era Sassaricando, com Paulo Tran, Fernandona. E ela odiou trabalhar na Globo, odiou. Falou, nunca mais pisou aqui, nunca mais pisou. Então eu falei, então você é substar. E comecei a trabalhar em porões, em caves, em cabarés. Então daí começou a ficar engraçado isso, a dama dos porões, a musa da marginália. Na verdade, este título me dava um troféu. Não basta ser sagaz pra vida defender. O estudo é tão incerto que é bobagem até pensar. Porque nesta vida tudo é tão banal e vão. Toda e qualquer vontade é mera pretensão. Achar que é o maioral e tudo planejar acaba dando em nada e não há como esforçar. Porque nesta vida não adianta se esforçar. Por mais que você faça, nada vai mudar. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto, assim, a pantera tá quieta, de repente dá um tapa, pá, na pantera, a pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não percebe. Ela diz, meu Deus do céu, você quer? Eu identificava na minha família uma continuidade muito do lado das sinhás, das mulheres preconceituosas. Minha mãe não muito, mas sabe aquele ancestral? Aquele inconsciente coletivo da família? Então, quando eu fiz a Cesarina do Oswald de Andrade, que Zé Celso me botou no lugar da Etty Fraser, quando a gente foi para o Rio... A vida de uma esposa deve ser um sacrifício, uma renúncia, uma purificação. Eu vi que eu estava exorcizando a minha família, a minha tia-avó, aquelas mulheres que, na verdade, são omissas, são vagabundas, não fazem nada, ficam só contra as escravazinhas, né? E eu, então, entrei nessa de ser pioneira de uma outra dinastia, sem perder o amor por eles. Trabalhou comigo no Rei da Vela no palco. E depois ela, ao mesmo tempo, fez o filme comigo no Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano, e depois ali pelas praias do Rio, pelo palco do João Caetano. Maria Alice Vergueiro, grande figura, grande atriz. Tem que ser na bananeira.
A bananeira é o único leque digno da traição de uma esposa honrada. E é mais brasileiro. Ela tinha um tio, o Carlos Vergueiro, tio muito próximo que ela gostava muito, que foi ator do TBC. Foi um ator durante muitos anos do TBC, Carlos Vergueiro. Acompanhava o tio nas montagens do TBC e nas baladas do tio, no Nick Bar, né? Ó delícia de começar, ó manhã a nascer, primeira erva, quando parece esquecido o que é verde. Eu me casei com véu e grinalda, igreja, padrinho e tudo. Isso foi uma imprudência, porque eu demorei muito tempo e até hoje eu sou casada, entendeu? Embora divorciada, porque o ex-marido ainda não me aceita, não fala comigo. Ao começo do amor, olhar fugidio. Casei também com um promotor público, tive 2 filhos. Em 64 eu estava me separando do meu marido, estava com 2 filhos pequenos. Eu vendi todos os meus presentes de casamento e fui para a França, meti a cara. E lá eu tinha uma prima, e nós então começamos a ir a teatro e tal, e eu vi uma ópera dos 3 Vinténs. Anstatt dass Sie zu Hause bleiben und im warmen Bett, brauchen Sie Spaß, rat, als ob man Ihnen eine extra Wurst gebraten hätte. Eu fiquei apaixonada pela peça. E quando eu chego no Brasil, o Zé Renato está montando o Ruth Escobar e inaugurando o teatro da Ruth. Eu fui fazer teste. Eu não sabia nem quem era a Ruth Escobar, acho que nem ela sabia. Eu entrei como auxiliar da Ruth também na produção do teatro. De fazer uma puta no puteiro da Ruth Escobar, que era gente. Aí eu tive vontade de estudar. Estava um borborinho, né? Foi uma época em que a política estava muito forte dentro da USP. Eu comecei a fazer um curso à noite na USP, de pedagogia. Encontrei colegas muito interessantes, porque eu estava praticamente começando, né? Ah, começo do trabalho. Óleo a encher a máquina fria. Primeiro ronco, primeiro zumbido do motor que arranca. Fiz curso de pedagogia na USP com Maria José Verebe. Ela dava aula na escola de aplicação da USP. Eu me formei em 65, estava começando a ditadura e eu estava no meio do movimento de contracultura, que os anos 60 é que representaram muito mais no mundo inteiro essa necessidade de transformação. Exatamente o ponto era este, da autoridade. Então, Maria José Verebe pediu para que eu fizesse um projeto para o colégio de aplicação. E eu pensei no teatro como sendo uma possibilidade de complementar a cadeira de português. E montamos Molière, montamos Shakespeare e montamos também paródias dos próprios professores, que os alunos fizeram. Era muito engraçado me ver, porque eu dava aula para meninos desde 10 anos de idade
até 14, que era o ginásio. Nós fundamos um grupo chamado META, Movimento Estudantil Teatral de Aplicação. O Cacá foi meu aluno, Bob Wolferson foi meu aluno, Pécio Arida foi meu aluno. É verdade, eu conheci a Maria Alice aos 11 anos de idade. Eu era ainda uma criança, usava calças curtas. Eu estudei num colégio aqui em São Paulo, colégio de aplicação, ligado à Faculdade de Filosofia da USP. E esse colégio excelente, professores excelentes, ele, além das matérias formais, ele tinha um enfoque muito importante para as artes e para as humanidades. E nisso, a Maria Alice Vergueiro veio lecionar teatro. E o interessante é que ela não apenas nós fazíamos as atividades teatrais, exercícios, montagens de teatro, como ela também nos levava para assistir espetáculos. Coisas que na época a gente nem poderia entrar, porque era proibido há 18 anos. Eu acho que esse foi o maior legado da Maria Alice. É muito importante. E ver o que há de melhor, ver o que há, aquilo que realmente está palpitando no teatro, né? E isso é alguma coisa, um valor que ficou da Maria Alice. Então eu tive a sorte, o privilégio de ver toda a efervescência do teatro dos anos 60, coisa que eu não teria idade para ver, as coisas do Arena. Arena conta Zumbi, Arena conta Tiradentes, Arena canta Bahia, as peças da Oficina, Pequenos Burgueses, Rei da Vela, Na Selva das Cidades. Então, quer dizer, esse contato, essa descoberta e essa paixão pelo teatro veio através da Maria Alice, porque eu passei a gostar, eu participava de todas as atividades. A primeira peça que eu fiz como ator, um trabalho escolar, evidentemente, foi uma peça do Molière, As Preciosas Ridículas, dirigido pela Maria Alice, e eu fazia um papel, o Marquês de Mascarry, nessa montagem. Foi a minha primeira experiência como ator, para um público, evidentemente a família, amigos, esse tipo de coisa. Em 1969, depois de 68, que foi a real ditadura, o colégio começou a ser perseguido. De um dia para o outro, todos eram comissionados, né, voltaram para suas cadeiras, ou então eles mesmos se exilaram e foram embora para a França e tal. Eu percebi que, no meu caso, eu ia defender uma tese de doutoramento sobre minha experiência de teatro educacional, ou eu entrava para a oficina e desbundava. De tanto ver triunfar a impunidade, o bicho, o crime, chega-se a ter vergonha de ser honesto. O Zé, influenciado já pelo Living Theatre, que era bem o movimento de contracultura, ele recebeu aqui o Living Theatre, ele estava fazendo a remontagem do Rei da Vela, que ele chamava o Saldo para o Salto. E iam para o Rio, no Teatro João Caetano, fazer uma temporada popular. E eu estava no colégio de aplicação, não queria largar o colégio de aplicação. Então eu fiz nas férias de dezembro, janeiro e fevereiro. Eu estava completamente dividida. Se eu caísse na oficina diretamente e começasse a viajar com ele, ia ficar sem dinheiro e ia virar hippie. Depois, a reencontrei na ECA, quando eu entrei como aluno, ela estava, nessa época, como professora, mas na área do teatro aplicado à educação. Então a gente continuou trabalhando juntos. Era o seguinte, a minha cadeira chamava Teatro Aplicado à Educação. Eu dava aula para futuros professores. Foi quando se abriu essa área de licenciatura, que foi a primeira licenciatura aberta na ECA, uma licenciatura em arte dramática. Eu me lembro que quando ela entrava em sala de aula, era como uma atriz entrando em cena. Ela era absolutamente compenetrada
brilhante nas suas colocações teóricas. Era uma pessoa que vinha estudando essa questão, que tinha feito, inclusive, curso na França com Catherine Dasté. Então, ela tinha uma atitude, vamos dizer assim, de total entrega para o que ela fazia. Os alunos eram fascinados, inclusive eu. Eu me lembro de uma frase que a Maria Alice gostava de dizer: vamos lá, sua anta, cara de coerência. E lá íamos nós para a aula, como se fosse assim, uma arena, né? E era extremamente prazeroso sempre, era sempre muito bem-humorado, muito brilhante, muito um aprendizado real, assim. Ela estimulou, um dos cursos que ela estava dando, os alunos dela a escreverem peças e encenarem peças. E uma aluna dela escreveu uma peça chamada O Cabaré da Rainha Louca e convidou a Maria Alice para que ela trabalhasse como atriz nesse projeto. E a Maria Alice me convidou. E ela fazia a Rainha Louca, evidentemente, dona de um cabaré, e eu fazia um personagem chamado Ramon el Cafetón. E estava no auge da ditadura. E o diretor do departamento achou que o professor não podia entrar nas criações dos alunos. Tinha que orientar, coordenar, mas não podia entrar no samba. E eu entrei. Juntamos quem tocasse violão para cantar. Eu cantava, agora que eu lembrei, eu cantava uma música da Nora Ney também na mesa. Garçom, apague esta luz, que eu quero ficar sozinha. Garçom, repita para ele que Enfim, cantava essa música. E havia uma determinada cena, nesse Cabaré da Rainha Louca, em que ela ficava de quatro, eu como Ramon el Cafetón a enrabava, e enquanto eu a enrabava, ela gritava: viva o teatro brasileiro! Tudo pelo Teatro Nacional! Viva Cacilda Becker! Os professores foram convidados, e estavam sentados nas mesinhas e tal. E chegava uma hora que as alunas tiravam os professores para dançar. Foi instaurada uma comissão de sindicância. Porque foi uma coisa escandalosa esse evento, que era um evento curricular, escrito por uma aluna, dirigido por outra aluna, protagonizado pela Maria Alice. Eu participava, outros alunos também faziam outros papéis, enfim. Todos os professores praticamente foram a favor do afastamento, da expulsão, na realidade, da Maria Alice da ECA. A única voz que a defendeu foi o saudoso Sábato Magaldi e falou uma frase antológica. Minha gente, o que é isso? Historicamente, os alunos sempre foram enrabados pelos professores. O que tem uma vez, teatralmente, uma professora ser enrabada por um aluno? Por causa disso que, inclusive, eu fui convidada a me retirar da USP. A faculdade é que me dava grana. E que, inclusive, eu pagava o aluguel da oficina. Porque a oficina já estava quase sendo pego, porque não podia manter o aluguel. Ela pagava os aluguéis atrasados, que não podia atrasar de jeito nenhum, senão eles tomavam, o dono tomava o espaço. Perdeu o emprego, perdeu a estabilidade financeira. Eu tive que assumir as aulas, Maria Alice me deixou órfão no departamento. No início, com muito amparo dela, estava sempre do meu lado e qualquer questões que surgiam eram resolvidas em conjunto. Mas, de repente, eu me vi sozinha lá. Me vi órfão dela. Mas, paradoxalmente, isso acabou sendo muito bom. Porque, até então, a Maria Alice tinha uma coisa dividida, uma coisa um pouco esquizofrênica entre o trabalho dela brilhante como professora e como atriz. Então,
Então eu falei, sabe de uma coisa? Eu sou atriz. Quando eu chegava, bêbado demais, eu ia logo as roupas e rasgar. Com toda a sua ansiedade por conhecer outras vivências além dos limites da sala de aula, Maria Alice iria encontrar nos subterrâneos e nos palcos mais nobres os espaços ideais para exercer a sua inquietação. Já já, no próximo bloco. Maria Alice Vergueiro agarrou-se ao teatro com toda a sua fome de novas experiências. Soltou a sua fera interior em experimentações onde ela se mostrava íntegra, plena na sua forma de dizer e de fazer as coisas em que ela acreditava. No teatro, Maria Alice Vergueiro se tornou Maria Alice Vergueiro, inteiramente. Eu acho que foi um período extraordinário também para eu me revelar a mim mesma, porque era extremamente radical. Lembro muito dela, porque ela era muito impressionante, tinha um carisma do tamanho do universo, uma coisa louca. E nós estávamos aí, se não me engano, fazendo o roteiro do Graças Senhor. E a Maria Alice vinha com bolos de chocolate, assim, trazia guloseimas pra gente, para nós ficarmos à vontade, trabalhando, etc. Ela era uma figura extraordinária, não é? Lá dava para você ir pro fundo. Nunca daria, por exemplo, se eu continuasse fazendo teatrinho na USP. E dentro da USP eu era a subversiva total. E dentro da oficina eu era a burguesa total. Então imagine os momentos de total esquizofrenia que eu vivi. Você sabe que foi Maria Alice? Maria Alice cantou nesse teatro quando esse teatro estava despontando inteiro. Quando chovia, não tinha teto, estava apodrecendo o teatro. Ela cantou e viu renascer esse teatro aqui agora. Mas antes disso, ela fez uma coisa maravilhosa. Porque você se lembra, Maria, que em plena ditadura, quando a polícia invadiu, atirou nós que moramos aqui, e nós pegamos aquela Kombi e saímos fugindo por aí, porque a gente vendia ácido azul. O Zé foi preso com o meu carro e eu não estava no teatro por acaso, porque nós estávamos morando dentro do teatro, ocupando o teatro. Quando a gente ficou cercado, eu fui preso, aquela toda, ela pegou todo o nosso discurso do movimento, quer dizer, todo o nosso arquivo, o filme Rei da Vela, e juntamente com o governo francês, essa mulher contrabandeou tudo para a França, porque eles iam destruir tudo aqui. E nós fomos embora por vários lugares. Eram as latas do filme, né? Tinha umas 30 latas. E justamente o que a polícia queria era pegar alguma coisa da oficina. Então eu levei as latas para casa da minha madrinha, que morava em Higienópolis, e guardei em cima do guarda-roupa dela as latas que depois eu levei para Portugal. Ela tinha conseguido já uma bolsa da Fundação Gulbenkian, né? Para fazer lá alguma coisa. E aproveitando isso, ela era uma convidada da fundação, ela foi e já pôs no meio as latas do filme do Zé e livrou, porque eles reviraram a oficina.
Quando moça, eu pensava sempre assim: o verão da juventude nunca vai ter fim. De nariz em pé, enfrentava qualquer homem ou mulher, e desde cedo ninguém me aponta o dedo ou mete medo. E você, ideia nova. Nós já estávamos na ECA fazendo alguns trabalhinhos aqui. Encontramos o Luiz Roberto Galizia, saudoso, já falecido, infelizmente. Formamos o Ornitorrinco em 77. E nós fizemos um espetáculo chamado Os Mais Fortes, que eram 3 peças em um ato do Strindberg. Foi inclusive uma ideia do Galizia, que ele tinha estudado muito Strindberg. E estreamos na sala da minha casa. Foi a primeira apresentação. Obrigada por ter ensinado meu marido a amar. Agora eu vou para casa para amá-lo. Nessa época, o Zé Celso estava em Portugal. E quem estava administrando a oficina nessa época era o Luiz Antônio, irmão do Zé Celso, já falecido. E o Luiz Antônio nos emprestou o porão do Teatro Oficina. Então, nesse ano de 77, nós passamos o ano inteiro no porão fazendo de forma clandestina, porque ali não podia funcionar como teatro. A gente não podia divulgar, era tudo de boca a boca. E tinha uma coisa mágica, porque as pessoas desciam aquela escada e era um lugar estranho, e tinha essa coisa meio proibida. Então tinha já uma atmosfera muito mágica, muito interessante. Muito bem. E a Amarelice ganhou o Molière com esse espetáculo. Nesse mesmo ano, alguns meses depois, nós fizemos um segundo espetáculo, ainda no porão, que foi um espetáculo de cabaré chamado Ornitorrinco Canta, Brecht e Weill. Nós 3, eu, Galizia e Maria Alice, e trouxemos a Cida Moreira. Meus senhores, hoje eu lavo os copos, faço as camas de todo mundo. Me atira um mísero tostão e eu logo agradeço, limpo a mão no avental. Mas eu sei que um dia eu vou sair daqui. Na sequência disso, nós fizemos o Mahagoni, também do Brecht do Kurt Weill, a chamada Pequena Mahagoni, o Mahagoni Songspiel. Num domingo, bem vestido, morre um homem esfaqueado. Essa peça já teve uma trajetória mais consistente, temporadas mais longas. Fomos para o Festival de Caracas, fomos para Nova York, Manizales, na Colômbia, enfim. Começamos a ter uma carreira internacional com essa peça. Diz alguém. Emílio. Eu te amo. Foi o melhor papel da minha vida, porque eu ficava deitado durante 1 hora, não abria a boca atrás de um jornal, escondido. Tudo me vinha de você, até mesmo as suas paixões. Você penetrou em mim como verme dentro da maçã e foi comendo, comendo, cavando, cavando, até não sobrar mais nada, a não ser pele e um pouco de bolor negro. Ela se esguelava, chorava, ria. É um tour de force, é uma peça muito interessante. É realmente um exercício muito, muito bacana para uma atriz, porque ela passa por todos os registros. Eu odeio você, Emílio! Eu não te suporto! Eu não aguento você!
último trabalho com ela foi o Avarento. Como atriz, foi o Avarento. Ela fazia a Toinette, papel importante, um dos papéis centrais, que fizemos no SESI. Ficamos 1 ano e tanto no SESI. Depois, 2000, 2001, o Scapino ela como assistente de direção. O magnetismo, a crença no trabalho e a consciência do valor do teatro na sociedade faziam de Maria Alice uma atriz única. Mesmo debilitada por uma doença incurável, ela não arredava os pés dos palcos. Voltamos já com o Persona. Maria Alice Vergueiro enfrentou as consequências da doença que limitava os seus movimentos, colocando-se em cena, despudoradamente, corajosamente, gloriosa até na exibição da sua condição física. Sempre ansiosa por novas emoções e novos experimentos, interpretou a sua própria morte. Ao longo de 3 anos, morreu 101 vezes, antes da última e definitiva. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque está tudo quieto, assim, a pantera está quieta, de repente dá um tapa, pá, na pantera, a pantera começa realmente a perceber coisas. Tapa na pantera era o que a gente usava muito no meu tempo de jovem, bem jovem. Quando a gente puxava um fumo, a gente chamava, não sei quem inventou isso, que a pantera levava um tapa, a pantera estava quieta, e daí você mexia com o bicho. E eu trouxe para os tempos atuais. Não rolou uma ideia pré-organizada. Eu estava fazendo um filme com o Rafael Gomes, com o Esmir e com a Mariana. E daí terminou o filme. Nós começamos a comemorar e fomos tomar sorvete, porque eu não bebo mais. E aí ele disse, por que nós não fazemos um improviso aí? Fiquei 1 hora falando como estou falando com vocês. O que me vinha na cabeça, eles me perguntavam, eu falava. E isso foi uma coisa inventada nessa sala. Tem gente que me imita no YouTube, fala o meu texto, e tem uma hora que uma mão entra e dá um tapa. É tão brega, porque eu fiquei popular, mas eu continuo no bafom, entende? Olha, na verdade, eu não deixei de ser brechtiana, porque quando eu me vejo nesse YouTube, eu falo, olha como eu sou brechtiana. Porque eu, Maria Alice e a Pantera somos, na verdade, vasos comunicantes. Você acaba chegando primeiro, e é isso que o Brecht quer. Que você seja você através da personagem. Agora, tem uma coisa que é muito engraçado, sempre é. Todas as vezes que eu fumo, portanto, todos os dias da minha vida, eu dou risada. Quer dizer, eu sou uma pessoa feliz. A risada é, sem dúvida, um grande radar. A que ponto chegamos? Medéia é um mito da mulher, de um modo geral, de uma mulher forte, da mulher ativa, da mulher que procura o seu ânimos, certo? Não a mulher apenas dona de casa, que se anula e para ser mãe, etc. Maria Alice me assistindo no Ubu, foi a primeira vez que ela me assistiu. E aí começamos ali, eu e Maria Alice fomos nos encontrar ali no Doente Imaginário. Aí já criamos juntas o Núcleo 2 do Ornitorrinco, ela me dirigiu, eu a dirigi. Aí já foi aquela sintonia, né? Você quer me dirigir, Medéia? Eu falei, tá, né? Porque eu já estava nessa onda dela, não perca o bonde, vá. E a gente começou a adaptar de Eurípides, fomos pensando o que era mais importante dentro do que a gente queria mostrar. Medéia
É um mito de mulher agressiva, de mulher que vai à busca das suas coisas. E aí eu a dirigi e atuava também, porque eu fazia a Creusa, né? E ela era tudo muito assim, ela tinha uma ideia agora nesse momento, ela falava, vamos ligar pro Vargas Llosa. Era tudo assim, porque ela dizia que quando você tem a ideia, você tem que imediatamente colocar em prática, imediatamente você tem que ir atrás daquela ideia que apareceu na tua cabeça, porque são sinais, são insights. Sabe aquela coisa da secretária eletrônica que ficava alta às vezes e a pessoa ligava e você já ouvia? Eu lá em cima dormindo eu via, Cris, já lá vem ideia, Cris, eu tive uma ideia, me ligue imediatamente. Para ela tudo era imediatamente. Agora, quando a gente fez o Quíntuplos, que aí ela me dirigiu a mim e ao Luciano Quiroli, no meio desse caos, no meio dessa irreverência, ter realmente um foco e um estudo muito profundo de cada coisa, né? Tudo muito embasado sempre, muito livro, muita leitura, muita referência. Quando a personagem é forte, você tem que tomar muito cuidado, porque ela pode te influenciar tanto, a personagem, que você corre o risco, inclusive, de não sair mais dela. Você corre o risco de não ter mais vontade de fazer nenhuma outra personagem, porque esta te habitou. Você é um artista pleno de talento, repleto de sabedoria. Para quem? Todas as nossas estreias, muitas vezes que ela foi me ver, eu não estava com ela, eu estava estreando, mas ela levava sempre uma rosa e um poema. Recebei esse vestido e me dai vosso perdão. Peguei o vestido, pus nesse prego da parede. Ela se foi de mansinho e já na ponta da estrada vosso pai aparecia. Olhou para mim em silêncio, mal reparou no vestido e disse apenas: mulher, põe mais um prato na mesa. Eu fiz, ele se assentou, comeu, limpou o suor. Era sempre o mesmo homem. Rubens Rusch tinha dirigido Catastrofé. E a Maria Alice fazia aquele eu não, aquela boca. Tudo escuro central tinha uma boca. E aí ela começava com uma técnica. Fez alguma coisa que ela devesse, que ela precisasse contar. Seria isso, alguma coisa que ela precisasse contar. Coisa que de nada esta hora será orar com meu amor na mesmice a vida toda, praticamente muda. Se perguntar como, qual milagre pode ela sobreviver? Porque Maria Alice, vou te falar uma coisa pra você. A muito louca Maria Alice Vergueiro foi a pessoa mais disciplinada que eu conheci na vida. Impressionante a disciplina dela para a realização de uma obra de arte, para a realização de um espetáculo. Rigorosíssima, mas, muito louca, Pantera, era, mas fora do ambiente de trabalho. Ela me ensinou muito, muito. Diz assim, duas artes, a arte de viver e a arte do teatro. As duas têm que ser muito bem tratadas, cuidadas, as duas, porque uma precisa da outra. Eu vou muito através da minha intuição naquelas personagens que podem me acrescentar enquanto ser humano, enquanto mulher. Aí foi questão, eu já tinha me formado, no ano que eu me formei, uma diretora me convidou e convidou a ela para fazer um espetáculo. E a gente começou a ter uma cumplicidade sobre o que a gente ia fazer completamente diferente da diretora. Era uma peça que acabou não sendo montada. Ela recebeu o convite para ir para Miami para representar o Teatro Tony Torrico. Ela parou e falou assim, vamos montar uma coisa para ir para Miami. Eu falei, eu não sei, ela falou, vamos montar uma coisa simples,
Aí andei pensando numa fábula do Lorca. Você gosta do Lorca? Eu falei, pô, eu amo Lorca. Ela falou, você sabe poesias do Lorca? Eu falei, isso aí. Aí quando eu falei algumas poesias que eu sabia, ela ficou... Aí eu já estava apaixonado. Mas ela ainda não estava totalmente apaixonada. Aí se apaixonou. Aí ela falou, não, vamos montar o que quiser. Aí montamos o Amor de Dom Pedro Plim com Beleza em Seu Jardim. E ali, rapaz, lá no festival estouramos. Sempre pensei em nunca me casar, não quero casar. O que me adianta isso agora? Eu tenho meus livros. Vamos lá, coragem. Fala assim, Belisa! Tava feito o casamento, filho. Boa noite, meu senhor. Boas noites de núpcias para o senhor também. A bênção. Ó, o casal de artistas. Ó, o Luciano, você que é sua diva, tá abençoado. Eles estão aí. Aí, de repente, a Maria Alice tinha... Quando ela aparecia para a Lute, achei, vem para casa. Enquanto isso, eu estava trabalhando. E quando ela encontrava uma obra, ela já meio que via. Eu e o Lute, vamos saber fazer isso aqui. Eu vou dirigir, essa aqui não tem personagem para mim. Essa aqui não tem personagem para ele, mas ele me dirige. E aí ela tinha essa coisa de... Com que dinheiro? Eu, Lei Rouanet, esperar ser aprovado? Ela tinha lá 6 anéis de brilhantes, 2 colares de pérola. Maria Alice vendia joia, né? Bilbao, era o mais lindo lugar que eu já vi. Ali você fazia o que queria, o que queria, o que queria. Pero si nada es mío, pero nada es suyo. El universo no tiene posesión porque es una sola cosa. Cuando una cosa es una sola cosa, no hay posesión. Ela é tão atinada que ela soube que ele estava dando uma palestra no CCBB, com a Mostra de Cinema do Jodorowsky. Ela vai na palestra, ele sorteia 3 pessoas da plateia para ele tirar um tarô. Ela é sorteada e senta na mesa. La vida no tiene tamaño. Tú, con tu vida, no tienes tamaño. Eres un gigante del macrocosmo y eres un átomo del microcosmos. Ahí estás. Estamos llenos de microcosmos aquí. Y macrocosmos porque tenemos una especie de aura que se extiende al universo inteiro. Mas ela já voltou do CCBB, quando eu fui encontrar com ela estava com os olhos brilhando. Ela se apaixonou pelo Jodorowsky. Diz que eles se olharam assim, ela falou, meu Deus, que homem, ela falou, que homem lindo. Aí ela falou, perguntou para a produção, ele só faz cinema? Ela falou, não, mas ele faz teatro também. E tem um livro chamado Teatro Sem Fim, que contém 8 peças dele. Ele escreveu pouco. Na hora, já ligou para a Amazon na época. Chegou e ela começou a ler todas. Foi lá que ela descobriu As Três Velhas. Um ferrolho encerra o furacão dos seus pensamentos secretos. 2 ferrolhos encerra o magma fervente dos seus sentimentos. 3 ferrolhos encerra o apetite voraz do teu ventre insaciado. Aquela peça tinha 22 páginas. Virou aquele espetáculo. Foi nascido aqui, nesse chão. Entendeu? Nesse chão. E aí nós mergulhamos no universo cinematográfico dele. E nós fomos nos alimentando dos filmes e começando a criar uma estética para o espetáculo. E foi realmente muito forte. Muito forte. Se a senhorita ficar à meia luz, ninguém vai reparar nos remendos. Era muito interessante porque Maria já era cadeirante, ela falou, eu vou só dirigir. Eu falei, você vai só dirigir? E quem vai fazer a governanta? Né?
que é a nossa mãe, na verdade, numa peça revelada durante o espetáculo. Quem vai fazer? Eu não quero entrar cadeirante em cena. Eu falei, não estou entendendo. Você não quer entrar cadeirante em cena? Ela falou, vamos conversar sobre isso. Imagina, não passava de um pouco de vaidade desse tamanhinho, porque num instantinho ela percebeu que o papel era dela. É a atriz cadeirante que entrou de cadeira de rodas da forma... Nunca vi outra. Com um domínio total, uma liberdade total, como se não tivesse com cadeira de rodas. E utilizando a cadeira de rodas, utilizando o Parkinson. Tudo isso inspirado pelo Jodorowsky. Eu me lembro que uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi era ver a Maria Alice aquecer o corpo. A voz ela já aquecia, mas chegava no teatro, ela aquecia o corpo em cima da cadeira de rodas. Ela tinha um jeito de fazer uma coisa assim com o corpo, ia baixar antes de entrar em cena, que eu ficava assistindo na coxia. Esse prazer, né? Teatro você tem essa coisa, você está na coxia, fazendo o meu aquecimento e de olho no aquecimento da Maria. E ela entrava como um leão, com a juba em chamas. Era lindo aquilo. Que tal um velório meu? Eu falei, o quê? Um velório meu. Aonde eu peço para vocês tudo que eu quero. Vamos supor que eu estou para morrer. Eu falo, Luciano, quero que você cante essa música do Brecht, fale esse poema do Lorca, faça aí. Eu quero que todos os meus pedidos para vocês, que são os meus amores, eu faria antes de entrar no caixão. Eu falei, genial. Genial. Espero que vocês gostem de estar no meu velório. Ela quer morrer em cena. Nós estamos tentando fazer o possível. Se ela não enterrar a gente antes... Eles me dão um tiro. Velórios fizemos. Tanto é que no velório oficial eu não fui. Eu já fiz 101 em festa. Nós fizemos 11 estados. Maria Alice com o pé inchado, ainda com o joelho tal, não reclamava de nada. E ela toda animada. Ela dizendo assim, é a última. É a última. Vamos, não tem nada que reclamar não. O hotelzinho não tá bom. Tudo bem, vamos fazer. Vamos reclamar, Luciano. É a última, estou me despedindo. É uma maravilha. Estou me despedindo. O começo do amor, olhar
fugidinho. Começo do trabalho. Olho encher a máquina fria. Primeiro ronco, primeiro zumbido do motor que arranca. A primeira tragada de fumo que enche os pulmões. Aí, Pantera! E você, ideia nova. Esse burrinho, a Maria Alice foi fazer uma peça da Hilda Hilst no CCBB. Ela falou assim, eu vou fazer uma surpresa. Eu vou chegar com o tal burrinho, que o tempo todo ela tá... A diretora, quando ela chegou com isso, ela falou, que é isso, Maria Alice? Ela falou, não dá para arrumar um lugarzinho para ele aqui no palco? Ela falou, coisa horrorosa, Maria Alice. Ela, que isso, é louca? Quem tá pedindo minha direção? Aí ela levou para casa, né? E botou na sala de jantar. E todas as quartas ou quintas-feiras, a mãe dava um chazinho para as amigas. Ela falou, por que o cavalo? E aí, guarda horse, porque o cavalo... É disso que vem, você acredita? Que beijinho doce que ele tem. Vamos lá. Depois que beijei ele, nunca mais beijei ninguém. Se soubesses o nome verdadeiro, te tomaria úmida e tênue, e então descansarias. Se sussurrares seu nome secreto nos meus caminhos, entre a vida e o sono, te prometo morte, a vida de um poeta, a minha vida, palavras vivas, fogo, fonte, se me tocares, amantíssima, como fui tocada pelos homens, ao invés de morte, te chamaria poesia, palavra viva, fogo, fonte, sorte. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor, hein? Ou vontade de mijar. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado. Pelo amor de Deus. Epitáfio. Escapei aos tigres
Nutri os percevejos. Fui devorada pela mediocridade. Existe muita gente circulando, Na reencarnação acreditando. porém eu não tenho esta opinião. Contrário ao argumento de vocês, eu sei que viverei só uma vez. Portanto, eu aproveito esta ocasião. Se houver festa, eu quero ser o anfitrião. Em casa assombrada eu quero ser a assombração. E na cidade quero ser a sensação. Desprezo